Em 1950, começando o que seria um dos artigos mais famosos da história da ciência, Alan Turing escreve: podem máquinas pensar? Desde então, inteligências artificiais aprenderam a dirigir, pintar, descobrir novos materiais, diagnosticar doenças, estabilizar reações nucleares e dançar. Mas nada nos surpreendeu mais que computadores que sabem falar. O poder da linguagem humana parecia ser o que nos tornava especiais, o que nos separava de todos os outros animais, o nosso grande trunfo. Mas hoje, IAs como o ChatGPT conseguem conversar sobre o seu dia a dia, te ensinar sobre biologia e ter suas próprias crises existenciais. Mas o quanto elas realmente entendem o que estão falando? É uma boa pergunta. Nesse vídeo, nós vamos redescobrir o trabalho de Alan Turing, entender como pesquisadores ensinaram computadores a falar, olhar em detalhe como o ChatGPT funciona por dentro, colocar as IAs à prova com o teste Turing e seguir uma trilha de intrigas filosóficas sobre o poder das máquinas e sobre o que nos faz unicamente humanos. Tudo para responder se... O mundo em 1950 estava em reconstrução após a Segunda Guerra Mundial. Televisões estavam começando a se tornar comuns. Fazia um ano desde que o primeiro mamífero havia sido enviado para o espaço e existiam 4 computadores funcionais espalhados pelo mundo. Nos Estados Unidos, o ENIAC e o BINAC, e na Britânia, o EDSEC e o Mark I. Imagine computadores do tamanho de armários que ocupavam salas inteiras e que precisavam de várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo para serem operados. O ENIAC, por exemplo, era uma selva de cabos que precisavam ser conectados e reconectados toda vez que um novo programa era executado. Esse era o mundo quando Alan Turing publicou o artigo Maquinário de Computação e Inteligência no jornal Mind. Poucas pessoas no mundo entendiam o potencial de programar computadores para fazer coisas além do trabalho de uma simples calculadora. Mas certamente Turing era uma dessas pessoas. Ele começa sua defesa da possível inteligência das máquinas falando que a pergunta "podem máquinas pensar?" corre o risco de permanecer em um perpétuo limbo entre batalhas filosóficas que tentam decidir o significado das palavras máquina e pensar. A solução de Turing foi propor um teste que pega uma rua alternativa desviando desse problema, mas eventualmente chegando no mesmo lugar. Se a máquina passar nesse teste, então é garantido que ela sabe pensar. O nome desse teste é o jogo da imitação e funciona assim. Nós precisamos de 2 pessoas e um robô que vai tentar se passar por um humano. Além disso, uma dessas pessoas vai ser o juiz. O trabalho dela é fazer perguntas para determinar entre os dois qual é a pessoa real e qual é a máquina mentirosa. Mas tem um porém: o juiz não pode ver os outros 2 participantes. Como Turing escreveu, assim como não faz sentido esperar que um homem ganhe numa corrida contra um avião, também não queremos penalizar a nossa máquina por perder em uma competição de beleza. Por isso, a única forma que o juiz tem de interagir com eles é através de texto, ou seja, mandando e recebendo mensagens em alguma boa e velha língua humana. Durante o interrogatório, o juiz pode fazer todos os tipos de pergunta, mas não deve esperar que o robô conceda sua identidade secreta com facilidade. E então, ao final de uma série de perguntas constrangedoras, o juiz vai precisar decidir quem é humano e quem é o robô. Se repetirmos esse teste várias vezes com o mesmo robô e pessoas diferentes, mas o juiz não conseguir acertar quem é o humano mais do que aproximadamente 50% das vezes, ou seja, não conseguir acertar com mais precisão do que simplesmente jogando uma moeda para cima, então podemos dizer que o robô passou no jogo da imitação. O que, segundo Turing, significa que a máquina sendo testada consegue sim pensar. Hoje em dia, esse teste ficou conhecido como teste de Turing. E mesmo tendo sido pensado 70 anos atrás, ainda é muito relevante nas discussões modernas sobre inteligência artificial. Principalmente considerando que as IAs mais impressionantes dos últimos anos são os grandes modelos de linguagem, ou seja, as LLMs.
Mas será que ter uma conversa de elevador com a Roomba realmente é o suficiente para determinar se ela sabe pensar? Bom, o juiz não vai ficar só perguntando como vai a família ou comentando que o tempo está ficando feio hoje. Ele pode e deve fazer perguntas que propositalmente tentam enganar a máquina a revelar quem ela é de verdade. Perguntas propositalmente ambíguas. Perguntas que tentam investigar se a máquina tem gostos humanos. Perguntas que investigam se ela tem entendimento do mundo físico e senso comum. Ou até perguntas que investigam se a máquina tem senso de humor. E talvez com um teste Turing mais duradouro, perguntas que consigam investigar se a máquina tem a capacidade de aprender novos conceitos com o tempo. Nesse momento, vários de vocês devem ter críticas a esse teste, devem estar colocando comentários capciosos que eu já tô curioso para ler. Mas fique tranquilo, deixa um like no vídeo porque você tem razão de fazer isso. Vocês não estão sozinhos. Desde que o artigo de Turing foi publicado, o jogo da imitação virou um centro de discussões acaloradas entre pesquisadores. Alguém encontrava uma objeção ao teste e o declarava inválido. E alguns meses depois, outra pessoa mostrava como objeção que era inválida. E assim por diante. No próprio artigo, Turing já prevê e responde a alguns desses contrapontos. Mas e aí, será que o teste de Turing é suficiente para responder se as máquinas poderiam pensar ou não? Bom, ao longo do vídeo nós vamos seguir essa linha de objeções e contra-objeções como uma forma de entender como a inteligência artificial realmente funciona. Então faz assim, se você ainda não comentou, deixa o comentário com a sua crítica para ver se você é esperto mesmo e consegue prever o que a gente vai falar durante o vídeo, ou até chegar com uma ideia nova. Afinal, muitas críticas ao teste foram feitas ao decorrer do tempo. Você lembra de alguma específica? Uma que eu ouvi bastante é que o teste de Turing pode ser difícil demais. Chimpanzés com certeza são capazes de pensar e mesmo assim não passariam no jogo da imitação. Ou pelo menos é o que eles querem que a gente pense. Também é fácil imaginar que existiria um tipo de vida alienígena muito mais inteligente que o ser humano, com conhecimentos avançados de matemática, física, engenharia, mas que não passaria no teste só por ter um jeito de pensar muito diferente do nosso. A resposta para essa objeção é que o teste de Turing não tenta ser uma definição do que é pensar, mas sim uma condição suficiente. Podem existir criaturas que pensam e que não passam no teste de Turing, mas pelo menos as que passam, com certeza, pensam. Ou será que não? Mas o que está acontecendo? Você um aspirador de pó? E essa é mais uma edição do Teste de Turing Reverso, em que nós vamos testar esse ser humano e descobrir se ele é inteligente o suficiente para fingir ser uma máquina. Teste de Turing Reverso? Não. Lembrando que a comunicação durante o teste só pode acontecer através de texto. E claro, o nosso juiz será o ilustre Perceptron 2000. Valendo! Não tem jeito mesmo. Para não passar vergonha no teste de Turing Reverso, só estudando aqui na Alura, uma plataforma para aprender sobre programação, design, tecnologia e mais um monte de coisa. Lá você consegue conversar com a Luri, uma inteligência artificial que não só consegue responder as suas dúvidas sobre as videoaulas que você assistiu, como também consegue te fazer novas perguntas. Ter que explicar o que você aprendeu depois de uma aula faz toda a diferença para consolidar o seu conhecimento e te deixar afiado para competir com qualquer máquina. Ficou interessado em estudar junto com a Luri e o catálogo imenso de cursos da Alura? Usando o link do Infinitamente, você ainda ganha 15% de desconto na sua matrícula. Viu, mano? Na próxima você já sabe. Pois é.
O coração do teste de Turing veio da pergunta: como é que a gente faz para saber que as pessoas ao nosso redor também conseguem pensar? A resposta de Turing é que, acima de tudo, nós conversamos com essas pessoas, fazemos perguntas, escutamos com cuidado o que elas têm a dizer e, por isso, não temos outra escolha senão admitir que elas também sabem pensar. Se uma inteligência artificial consegue ser indistinguível de um ser humano, conversando por horas e respondendo perguntas, quer dizer que ela satisfaz o mesmo teste que fazemos uns com os outros. Por outro lado, se mesmo assim esse teste não for suficiente para garantir que uma máquina sabe pensar, talvez a gente acabe na posição desconfortável de admitir que também não temos boas razões para concluir que os nossos amigos sabem pensar. Mas espera aí, além do que as pessoas me falam, existe mais uma razão que faz eu pensar que elas também sabem pensar. O fato de que eu sei pensar e que elas não são tão diferentes assim de mim. É fácil esquecer, mas entre nós seres humanos, as nossas diferenças são bem pequenas se comparadas com todas as coisas em que somos iguais. E por isso não é um salto tão grande esperar que pessoas com um sistema nervoso tão parecido com o meu também saibam pensar como eu penso. Ah, pera, você tá querendo dizer que só criaturas com um sistema nervoso parecido com o nosso podem pensar? Não é bem isso. Invocando novamente aquele nosso alienígena, se encontrássemos seres que têm uma biologia completamente diferente da nossa, mas que conseguem entender o mundo físico e até sonhar com o futuro, nós sequer teríamos a coragem de dizer que eles não sabem pensar? Tá, mas será que existe uma situação em que olhar só para o comportamento de uma coisa, como no teste de Turing, não seria o suficiente para determinar se essa coisa sabe pensar? Imagina que depois de ter tido uma crise existencial pensando no teste de Turing, você resolve fazer uma consulta online por texto e é atendido por uma terapeuta chamada Elisa. Olá, eu sou a Elisa. Eu vou ser sua terapeuta hoje. Eu ando me sentindo triste. Você acredita que é normal se sentir triste? Sim, né? Mas não o tempo todo. Entendo. Vamos explorar isso um pouco mais? Mas quando você faz uma pergunta diferente, algo estranho acontece. Você poderia me dar só um minuto ali pra pegar uma água? Você gostaria que eu te desse um minuto para pegar água? Sim. Vamos explorar isso um pouco mais. Esse foi um exemplo de uma conversa com um bot chamado Elisa, um experimento criado em 1964 por Joseph Weizenbaum no MIT. Apesar de ter sido programada há tanto tempo atrás, a Elisa havia impressionado várias pessoas desavisadas. Conta a história que a própria secretária de Weizenbaum não conseguiu acreditar que estava conversando com um programa de computador. Mas apesar de convincente, no fundo, tudo que a Elisa faz é uma correspondência de padrões de perguntas e respostas que foram programadas nela. Por exemplo, por que você me... é um desses padrões. E ele é sempre respondido com: você gosta de pensar que eu te... não? Se você perguntar pra Elisa... por que é que você me odeia? Ela vai te responder... Você gosta de pensar que eu te odeio, não? Além desse tipo de reconhecimento de padrão, a Elisa tinha alguns truques pra quando a pessoa perguntava algo inesperado. Por exemplo... A nossa consulta já tá acabando, né? Você diria que tem problemas psicológicos? Mesmo que a Elisa tenha convencido algumas pessoas, ela com certeza não passaria em um teste de Turing em que o juiz está tentando investigar se ela entende o que está respondendo ou não. O que eu acabei de te falar sobre a minha infância? Você não está realmente falando sobre mim, não é? A Elisa realmente não conseguiria substituir um terapeuta. Peraí. E se a gente levasse essa ideia por trás da Elisa ao limite, ao invés de só pré-programar algumas respostas possíveis, e se a gente listasse todas as respostas possíveis? Calma aí. Todas? Não tem nada de impossível nisso. Todas as línguas do mundo possuem um número finito de palavras e um número finito de frases que dá pra fazer com elas, em um tempo limitado, pelo menos. Pensando assim, existe um número finito de perguntas e respostas que poderiam ser feitas em um teste de Turing, sei lá, 1 hora. O que nos impede de simplesmente criar uma máquina capaz de tirar da memória tudo o que ela precisa saber pra passar no teste de Turing? Bom, eu vou começar aqui pegando todo o Machado de Assis e todo o Fernando Pessoa. Bom, se esse plano do Adrian der certo, nós estaremos dispostos a admitir que uma máquina como essa, feita apenas de uma gigante tabela de possíveis conversas, consegue pensar? Essa é a objeção da máquina memorizadora. Nós acabamos de ver que, pela objeção do chimpanzé, o teste de Turing não é necessário para garantir que uma máquina sabe pensar. A objeção da máquina memorizadora nos diz que o teste também não é suficiente. Isso porque conseguimos imaginar uma forma de enganar o juiz sem criar uma máquina de fato pensante. A gente consegue imaginar
Mas e construir? Bom, de um jeito um pouco estranho, para salvar o teste de Turing, a gente só precisa notar o quão pequeno é o universo inteiro. Em 2012, Stuart M. Schreiber, que é professor de ciência da computação na Universidade de Harvard, publicou um artigo sobre a possibilidade de criar uma máquina memorizadora. Já que a máquina memorizadora, como diz o nome, precisa de algo para servir como memória, Schreiber estimou qual é a quantidade máxima de informação que nós podemos guardar em um pedaço de espaço. Usando como unidade a medida de Planck, que a título de comparação é bem menor que um elefante, Schreiber estimou que em uma esfera de espaço de 1 Planck de distância, nós podemos guardar no máximo 1 bit de informação, ou seja, um valor que pode ser 1 ou 0. Mas olha só, 1 Planck é algo tão inimaginavelmente pequeno que com essa estimativa, toda a internet caberia confortavelmente no volume de uma bola de ping-pong que nem essa daqui. Uma boa notícia para nossa máquina memorizadora, certo? Errado. A linguagem humana tem tanta complexidade que a cada segundo de duração de um teste de Turing, a quantidade de bits necessários para guardar todas as possibilidades de uma conversa cresce explosivamente. Tão explosivamente que, baseado no entendimento de física de partículas que a gente tem agora, nem toda a capacidade de armazenamento de uma bola de tênis seria o suficiente. Na verdade, nem toda a capacidade de armazenamento do planeta Terra seria o suficiente, ou do Sol, ou do Sistema Solar. Para armazenar todas as possibilidades de uma conversa de apenas 37 segundos, nós precisaríamos do universo inteiro. A conclusão de Schreiber é que, apesar de logicamente possível em algum outro universo, a máquina memorizadora simplesmente não pode existir na nossa realidade. E como não é possível trapacear memorizando todas as respostas, parece que a única escolha de uma máquina que quiser passar no teste Turing é desenvolvendo um entendimento real da linguagem humana. Tá bom, mas e o ChatGPT e todas essas outras IAs que parecem conseguir manter uma conversa por quanto tempo eu quiser? Será que elas realmente possuem esse entendimento? Para responder essa pergunta, a partir de agora no vídeo, nós vamos investigar como o cérebro do ChatGPT realmente funciona. E o jeito que a gente vai fazer isso é criando um machado artificial. Se o nosso objetivo é criar uma inteligência artificial que consegue escrever que nem o Machado de Assis, um bom lugar para começar é olhar quais foram as palavras que ele mais usou durante a vida. Para isso, eu vou baixar todas as obras dele que eu consegui encontrar na internet. Vão ser 10 romances, 24 crônicas, 10 peças de teatro e mais vários outros textos, entre contos, traduções, poesias, etc. Ao todo, são 1.929.838 palavras. E todas essas obras estão no domínio público, eu vou deixar o link para baixar elas aqui na descrição. Essas aqui são as 15 palavras que ele mais usou nas suas obras. Isso não me diz muita coisa. Mas se eu ignorar todas as palavras irrelevantes, isso é, os artigos, preposições, pronomes e etc., o resultado são essas palavras aqui. Legal, e se eu considerar as palavras em dupla? Por exemplo, a palavra que mais aparece depois de outro é lado, e depois de alguma é coisa. Pensando assim, eu posso começar a gerar texto baseado na frequência com que duas palavras aparecem juntas. Eu começo com uma palavra qualquer. Depois escolho a palavra que mais aparece depois dessa palavra. Depois, a palavra que mais aparece depois dessa nova palavra que eu acabei de escolher. E assim por diante. Esse é o texto que foi gerado dessa forma, começando com a palavra tempo. Aqui, nós ficamos presos em um ciclo. Isso porque estamos sempre escolhendo a palavra mais comum depois da palavra anterior. E o mais comum depois de que é o, e depois de o é que. Para evitar que o nosso machado artificial seja incrivelmente entediante, nós vamos jogar dados para escolher a próxima palavra. E quanto mais frequente uma palavra, maior a chance dela ser escolhida como a próxima aleatoriamente. Esse texto na tela foi gerado dessa nova forma. Cada palavra aqui está sendo escolhida apenas com o contexto da única palavra anterior. Isso que nós acabamos de criar aqui é conhecido como modelo de 2 gramas e pode ser considerado um ancestral lá do ChatGPT. E nós conseguimos gerar textos muito mais interessantes usando um modelo de 3 gramas ao invés de 2. No caso, usando 2 palavras como contexto para gerar a próxima ao invés de apenas uma, que era o que a gente estava fazendo até agora. Um
pouco assustador, mas pelo menos faz mais sentido do que antes. Os modelos de N-gramas foram propostos por Claude Shannon em 1948, no mesmo artigo em que ele inventou a teoria da informação. Desde então, os modelos de N-gramas foram usados em várias aplicações, incluindo no autocompletar do seu celular. Mas, mesmo sendo úteis, eles têm uma limitação muito séria. Quais seriam as limitações de simplesmente eu começar a ampliar o meu contexto de um modelo de N-gramas? Primeiramente, se você utilizar um modelo ainda com 2 gramas, por exemplo, né, vai chegar um momento, quando você tiver em um texto mais longo, que você vai acabar perdendo o contexto lá do começo da frase. Então, por exemplo, você vai falar, essa cidade é muito lindo, porque lindo faz sentido estar aqui, porque ele está elogiando, falando algo sobre uma cidade, ou é muito, geralmente vem essa palavra lindo depois dela, só que ele se perdeu, que ele não lembrava que o essa cidade é uma palavra feminina na língua portuguesa e ele pode acabar colocando o lindo aí. Esse é o Fabrício Carraro, Program Manager da Alura, host do podcast IA Sob Controle e escritor do livro Inteligência Artificial e o ChatGPT, publicado pela Casa do Código. Ou então a gente pode até tentar ampliar, né? Uma solução seria, em vez de fazer um bigrama, né, 2 gramas, pegar mais contexto ali dentro, pegar 5 gramas, né, seria 4 palavras de contexto para prever a próxima, 6 palavras de contexto para prever a próxima. Só que aí, por exemplo, eu te dou uma frase, o rapaz que foi com a minha irmã na festa ontem estava, e vamos prever como ele estava, né? Só que quando você pega, mesmo ampliando para 7 gramas, ele vai pegar aí, a minha irmã na festa ontem estava, linda. Mas eu tô falando sobre o rapaz, só que ele tá mais algumas palavras atrás. E você pode continuar aumentando esse contexto, fazer um 10 gramas, um 50 gramas, só que você vai acabar fazendo nenhum sentido, porque lá no treinamento você não vai ver talvez nenhuma frase que seja 100% exatamente igual àquela para qual você quer prever a próxima palavra. Basicamente a gente não tem texto suficiente na língua portuguesa ou até em todos os idiomas do mundo que consegue cumprir, por exemplo, um 50 gramas ou algo nesse sentido. Exatamente, talvez essa frase nunca tenha sido dita antes. O modelo de N-gramas foi um marco importante no caminho que levou até o ChatGPT, mas ele está bem longe de passar em um teste Turing. Para conseguir isso, a gente precisaria de um modelo que consegue distinguir as sutilezas de significado em diferentes palavras da língua, o que simplesmente probabilidade baseada em frequência nunca conseguiria fazer. Por sorte, a tecnologia não parou aí. O próximo marco levou décadas, mas quando ele foi alcançado, mudou não só a inteligência artificial, como também o nosso entendimento da linguagem humana. Ok, então o nosso desafio é explicar para uma inteligência artificial o significado de cada palavra da língua portuguesa. Claro que a gente não pode simplesmente pedir para um computador ler um dicionário, afinal, ensinar ele a ler é justamente o que a gente está tentando fazer. Ou será que a gente pode? Em um dicionário, o significado de cada palavra é definido usando outras palavras. E o significado dessas outras palavras é definido usando ainda outras palavras. Isso pode parecer um problema de se levantar pelos próprios cadarços, mas tem uma ideia útil escondida aí. Talvez seja possível determinar o significado de cada palavra ao uni-la com todas as outras palavras que são usadas no mesmo contexto. O linguista John Rupert Firth resumiu essa ideia com a frase: "Você reconhecerá uma palavra pela companhia que ela mantém." É como se nós tivéssemos convidado todas as palavras para uma festa e estivéssemos tentando descobrir o significado de cada uma baseado nos grupos de conversa que elas formam. Se em vez de uma sala nós tivermos um espaço com a posição de cada palavra representada com um ponto, então nós chegamos em uma das invenções mais importantes da inteligência artificial. Então, chegando ali nos anos 2000, mais ou menos, teve a ideia que são os word embeddings, que a gente geralmente traduz como representação de palavras, não é uma tradução excelente. O que seriam esses word embeddings? Seria basicamente a gente analisar todas essas palavras e transformar elas em um vetor numérico, cada uma delas, e tentar encontrar as correlações entre elas, semânticas também. Então esse modelo consegue encontrar essa parte semântica, não só a frequência, que era o nosso caso até agora com os N-gramas, mas entender que, por exemplo, cachorro e gato, né? Cachorro é uma palavra que começa com C, gato é uma palavra que começa com G, cachorro é uma palavra um pouco maior, gato tem 4 letras só que semanticamente elas estão muito próximas, porque os dois são utilizados por nós, seres humanos, em contextos muito próximos. Isso é feito assim. Em primeiro lugar, nós listamos todas as palavras que queremos que a nossa IA entenda. No caso da língua portuguesa, umas 300 mil palavras já seriam mais do que suficientes.
Cada uma dessas palavras vai ser aleatoriamente associada com um ponto em um espaço de milhares de dimensões. Nós, seres humanos, estamos bem longe de conseguir imaginar o que seria um espaço de tantas dimensões. Mas para resgatar a nossa intuição, vamos fingir que estamos lidando apenas com 3 dimensões. Depois, usando os dados de milhões e milhões de textos diferentes, nós vamos ir empurrando cada um desses pontos para perto de outros pontos que são usados em contextos similares. O paper, o modelo que ele foi treinado dessa maneira, consegue tanto encontrar essas similaridades semânticas quanto um ponto a mais. Ele consegue fazer operações matemáticas com esses vetores numéricos. Então imagina que você tem ali a palavra rei nesse plano cartesiano. E você tem a palavra homem também nesse plano cartesiano. E elas têm uma distância ali entre si, uma distância x, vamos dizer assim. Como essas palavras, elas não são palavras mais no modelo, elas são vetores, são representações em vetores numéricos da palavra homem e da palavra rei. Não só você consegue encontrar essa distância entre a palavra homem e a palavra rei, mas além disso você consegue fazer operações matemáticas com esses vetores. Ou seja, se você remover, você fazer literalmente uma subtração, remove a palavra homem, e aí você faz uma adição, adiciona a palavra mulher, o resultado não vai ser mais rei, o resultado vai ser rainha. Porque internamente, esse word embedding, né, os word embeddings para todas as palavras do domínio que você deu da língua portuguesa, por exemplo, consegue entender que, ok, a distância da palavra rei para a palavra homem é praticamente a mesma da distância da palavra mulher para a palavra rainha. Então ele consegue de algum jeito capturar o significado com matemática. Exatamente. Exatamente. E tem, por exemplo, se você encontrar a palavra avião ali sozinha, né, solta nesse nosso plano cartesiano, ela vai estar muito próxima de palavras como aterrissar, como decolar, que são verbos, não tem nada a ver com um avião, que é um substantivo. Ou talvez com bandeja, porque um avião tem bandejas, Wi-Fi, coisas assim, mas ela vai estar muito longe, nesse plano cartesiano, da palavra focinho, por exemplo, porque é uma palavra que não tem nada a ver com aviões, ou não tão a ver quanto bandeja, quanto aterrissar, quanto decolar. E talvez pilotar tenha um correspondente com dirigir, se a gente subtrair, por exemplo, avião e somar o carro. Perfeitamente, exato. Um detalhe que não foi mencionado ainda é que em IAs como o ChatGPT, às vezes apenas um fragmento de uma palavra que é codificado como um ponto do espaço. Isso é porque uma palavra pode ter várias conjugações, mesmo tendo basicamente o mesmo significado. De qualquer jeito, para pensar o quão mágico é isso que a gente acabou de fazer. De alguma forma, a gente conseguiu capturar toda a riqueza de significado de diferentes palavras da língua como posições em um espaço. Com a invenção dos espaços semânticos, cientistas encontraram uma nova forma de prever a próxima palavra de um texto, usando cada palavra na forma de vetor como entrada de uma rede neural. Nós vamos fazer um vídeo inteiro só sobre redes neurais, mas por enquanto você pode imaginar que uma rede neural é formada pela combinação de vários neurônios artificiais. Um neurônio artificial tem uma série de entradas, cada uma delas multiplica o valor recebido por um número diferente. Dentro do neurônio, os valores multiplicados de cada entrada são somados. Se o resultado passa de um certo valor mínimo, então o neurônio é ativado, enviando esse resultado para todos os outros neurônios da próxima camada que estão conectados com ele. Isso é usado com a representação vetorial de palavras assim. Cada número que compõe o vetor palavra começa seguindo um caminho diferente. Esses números então viajam pelos neurônios artificiais da rede seguindo as regras que comentamos. No final da rede neural, todos os caminhos convergem em uma lista nova de números, que é um novo ponto no espaço. A próxima palavra, então, assim como no modelo de N-gramas, é escolhida aleatoriamente entre as palavras próximas desse ponto. E quanto mais próxima do ponto, maior a chance de ser escolhida. Ao treinar essa rede neural com textos já existentes, como por exemplo com todas as obras de Machado de Assis, nós vamos ajustando os parâmetros de cada caminho. A nossa esperança é que, se encontrarmos os parâmetros corretos, então, ao passarmos uma frase por essa rede neural, o ponto resultante vai acabar bem pertinho de palavras que continuam essa frase de maneira inteligente. Mas tem um grande desafio aí. Nós conseguimos capturar o significado de uma palavra no nosso espaço semântico. Mas o que acontece com uma palavra dentro do contexto de uma frase? Por exemplo, ele foi ao banco amarelo da esquina descansar, ou ele foi ao banco amarelo da esquina sacar dinheiro.
As palavras que vêm depois mudam completamente o significado de banco nessa frase. E em textos muito grandes, palavras que vão vir muito tempo depois podem continuar influenciando o significado de palavras que vieram muito antes e vice-versa. Encontrar uma forma com que as palavras de um mesmo texto conseguissem atualizar o significado uma das outras foi um desafio de pesquisa por vários anos. E os resultados não foram muito impressionantes. Pelo menos até 2017, quando um artigo mudou tudo. Mas aí a mudança que chegou e mudou completamente o jogo foi em 2017, com um paper publicado pelo pessoal da Google que se chama Attention is All You Need. Tudo que você precisa é atenção, que é uma brincadeira ali com a música dos Beatles, né? Love is All You Need. A grande inovação desse artigo foi a introdução de uma nova forma de organizar o cérebro de uma inteligência artificial. A arquitetura Transformer. No Transformer, o significado de cada palavra é atualizado por todas as outras palavras. Isso é feito somando todos os outros vetores junto à palavra que está sendo atualizada. Assim como nesse exemplo em que as palavras amarelo, esquina e descansar são bem mais importantes que as outras para determinar o significado de banco, no Transformer, o quanto cada palavra do contexto vai influenciar essa soma de atualização varia dependendo da palavra. Nós dizemos então que a palavra banco está se atentando às palavras na volta dela. E claro, atenção é um recurso finito, ou seja, prestar mais atenção em uma palavra faz com que menos atenção seja prestada em outras. Esse é o mecanismo de atenção, que havia sido inventado alguns anos antes, mas agora assumia posição central dentro da arquitetura Transformer. Agora você faz uma palavra, vê todas as outras ali, naquele contexto, e consegue analisar individualmente qual que é a distância e a importância, na verdade, semântica das outras palavras para ela. Aí você não tem esse problema de essa palavra está muito longe daquela outra, porque a partir dela, por você poder fazer esse processamento paralelo, você vai estar vendo a importância semântica de todas as outras para ela. Ok, mas como que o Transformer decide quem que vai prestar atenção em quem? Em primeiro lugar, pela similaridade entre elas. O Transformer vai medir o quanto dois vetores que representam cada palavra apontam para a mesma direção. Um jeito de imaginar isso é considerando a projeção da sombra de um vetor no outro. Se, por exemplo, os vetores são perpendiculares, então a similaridade entre eles é nula, porque o tamanho da sombra é zero. Quanto maior essa sombra, maior a influência da palavra descansar no significado da palavra banco. Mas só fazer isso ia ser rígido demais para capturar toda a riqueza de como o contexto da frase afeta a palavra. Por isso, existe um passo intermediário. Antes da palavra banco checar o quão similar são as palavras na volta dela, nós vamos passar ela por uma transformação de pergunta, enquanto todas as outras palavras são passadas por uma transformação de resposta. Ambas as transformações são exclusivas para cada palavra e são obtidas através do treino com textos reais. E agora sim, depois da transformação, nós medimos a similaridade entre elas com a mesma ideia de projeção de antes. A ideia aqui é que cada transformação de pergunta e resposta capture melhor o tipo de influência que cada palavra deveria receber da outra. Agora, como tudo isso funciona junto dentro do ChatGPT? Quando você envia uma pergunta para o ChatGPT, primeiro ele converte cada palavra nas representações semânticas vetoriais que vimos antes. Depois, esses vetores são passados sucessivamente por camadas de atenção e de redes neurais. Cada camada de atenção atualiza um pouco mais o valor de cada palavra baseado nas outras, enquanto as camadas de redes neurais estão tentando computar qual que é a próxima palavra que o ChatGPT deveria responder. No final de tudo, nós recebemos um ponto no nosso espaço semântico. E essa primeira palavra da resposta do ChatGPT para sua pergunta é escolhida aleatoriamente entre todas as outras palavras que estão próximas desse ponto. Bom, claro que existem vários outros detalhes minuciosos de como o Transformer funciona que não couberam nesse vídeo, mas agora você já entende todos os pontos essenciais de como o ChatGPT consegue responder tão atentamente às suas perguntas. Ok, mas então o ChatGPT só tá prevendo a próxima palavra assim como o corretor do seu celular? Sim e não. Como a gente acabou de ver, a arquitetura Transformer realmente é toda baseada em prever a próxima palavra, assim como a arquitetura de enigramas. Mas a forma com que ela usa aqueles trilhões de parâmetros para fazer isso
é ainda um grande mistério. Talvez durante o treinamento dessa rede neural gigantesca, ela tenha desenvolvido um entendimento complexo de como o mundo realmente funciona. Esse é o fenômeno que chamamos de emergência. É como se você pedisse para alguém assar um bolo e a pessoa fizesse um PhD inteiro em termodinâmica só para escolher a temperatura certa do forno. Ou talvez a realidade seja muito menos impressionante. Entender exatamente o que cada parte do cérebro do ChatGPT faz é uma área bem aquecida de pesquisa chamada interpretabilidade. Mas enquanto a gente não tem respostas concretas sobre os detalhes internos das LLMs, a nossa única opção é retornar ao teste de Turing. No processo de fazer a pesquisa para esse vídeo, eu caí em um buraco quase sem fundo de vários livros e artigos sobre o jogo da imitação. Entre eles, um dos mais interessantes foi publicado por um pesquisador chamado Bernardo Gonçalves, que também havia escrito um livro inteiro só sobre o assunto. Eu resolvi arriscar e mandar um e-mail pro Bernardo. E por sorte, ele estava prestes a voltar pro Brasil vindo da Universidade de Cambridge, o mesmo lugar que Alan Turing estudou e desenvolveu sua pesquisa. A não perder essa oportunidade, eu estou indo agora mesmo conversar com o Bernardo e entender melhor a visão de Turing sobre o jogo da imitação. A ideia de imitação do jogo da imitação está fortemente conectada à ideia da máquina universal, que é capaz, sem precisar de ser reprojetada, reconstruída, mas simplesmente sendo reprogramada, desempenhar um outro comportamento, um novo comportamento. Ou seja, imitar uma outra coisa. Tá, mas o que é a máquina universal? No nosso vídeo Como Reinventar o Computador do Zero, a gente já explicou, mas vale dar uma lembrada. Em 1936, Alan Turing estava tentando responder a pergunta: o que é um algoritmo? Por milênios, matemáticos usaram algoritmos sem uma definição formal do que eles eram. E para criar essa definição, Turing tentou imaginar o mecanismo mais simples possível que poderia executar um algoritmo. E o resultado foi a formulação de uma máquina que se move em uma fita quadriculada e que consegue escrever ou apagar símbolos dessa fita. Esse era o nascimento do que chamamos hoje de máquina de Turing. Eventualmente foi provado que todos os algoritmos que nós conhecemos, e isso inclui todos os programas de computador que existem, podem ser calculados por alguma máquina de Turing. E por isso, podemos definir que um algoritmo é tudo aquilo que alguma máquina de Turing consegue fazer. Mas o melhor vem agora. Alan Turing mostrou que existe uma máquina especial que consegue fazer o trabalho de qualquer outra. Apenas passando as informações certas, ela consegue imitar qualquer outra máquina de Turing. Em termos modernos, essa máquina poderia ser programada para executar qualquer algoritmo existente. Essa era a máquina universal, que é a base teórica de todos os computadores modernos. O computador ou celular que você está usando para assistir esse vídeo consegue fazer o mesmo trabalho que uma máquina universal. E por isso, nós sabemos que, com memória e paciência suficiente, ele consegue resolver os mesmos problemas que qualquer outro computador que existe. E isso não está resumido a computadores. Como nós fomos descobrindo com o passar das décadas, a computação universal é muito comum na natureza. Sistemas quânticos, células humanas e até certas espécies de mofo são capazes de computação universal. Por isso que a máquina universal é uma das descobertas mais importantes da história da ciência. No processo de definir formalmente o que são algoritmos, Alan Turing esbarrou em algo fundamental sobre como a realidade funciona. E basicamente o que Turing queria com o jogo da imitação era, bom, eu estou dizendo que isso não é simplesmente uma máquina de cálculo sofisticada. Isso vai ser capaz de aprender pela experiência e, ao aprender pela experiência, ser capaz de demonstrar um comportamento que, se a gente estivesse vendo um humano fazendo, a gente consideraria inteligente. Então, nesse sentido, ela seria capaz de imitar um ser humano. Então, aí que vem o jogo da imitação e o que ele tentou fazer, um pouco de uma maneira irônica, ao mesmo tempo responder às críticas
sustentar a ideia dele de que sim, as máquinas poderiam pensar em certo sentido e explicar a computação digital, fazer disseminação científica. Alan Turing é um pioneiro da disseminação científica. Muito legal, muito legal. Então, para Alan Turing, lá em 1950, o jogo da imitação seria uma continuidade direta da computação universal que ele definiu em 1936. Quase isso, Adrien. Seria uma continuidade parcial. O que acontece? Durante a Segunda Guerra, Alan Turing esteve envolvido com o problema da decodificação dos códigos das máquinas Enigma alemãs. Então aqui eu tenho um problema que tem uma máquina que tem uma certa configuração interna que não é visível para mim. Eu não tenho acesso a essa configuração. A única coisa que eu vejo é o comportamento externo dessa máquina, produzindo símbolos que são cifras que no fundo codificam uma mensagem em linguagem natural, em alemão. E o nosso objetivo, no contexto do esforço de guerra britânico e dos aliados, era de decodificar aquelas mensagens. Foram anos de experiência empírica que ele teve com esse problema que o expuseram à questão de, talvez eu nunca tenha acesso à configuração interna de uma máquina, por exemplo, o ser humano. Então ele vai pelo seguinte caminho: se eu observo o comportamento humano o suficiente, talvez eu seja capaz de reconstruir não o código original, mas alguma versão de um código que me permitiria aproximar aquele comportamento. A maneira como a universalidade pode ser alcançada agora passa a ser flexível. Eu posso produzir máquinas especiais e aí a máquina universal vai ser capaz de executar qualquer uma delas. Uma outra forma de fazer isso eu tenho uma máquina simples, mas ela é capaz de aprender. E aí, se essa máquina é capaz de aprender, ela pode ir acumulando mais e mais experiência até que, de repente, ela é capaz de desempenhar um certo comportamento. Agora que nós já entendemos como o ChatGPT funciona, resta a pergunta: ele passa no teste de Turing? Em maio de 2024, pesquisadores da Universidade da Califórnia tentaram responder essa pergunta recriando uma versão do jogo da imitação. 500 participantes humanos foram colocados contra 3 inteligências artificiais diferentes: a Elisa, o GPT 3.5 e o GPT-4. Sendo que a primeira é aquela psicoterapeuta que nós conhecemos aqui no começo do vídeo. O GPT 3.5 e o GPT-4 foram preparados com um prompt inicial, ou seja, uma mensagem que explicava para o modelo como que ele deveria fingir ser um ser humano. Diferente da formulação original do Turing, o experimento foi feito com um juiz e apenas mais um participante, que podia ser um humano ou um robô. O juiz então se comunicava com esse participante por 5 minutos através de um app de mensagens, e ao final desse tempo ele precisava dizer se ele estava se comunicando com um humano ou com uma máquina. E os resultados foram surpreendentes. A Elisa foi confundida com um ser humano menos de 30% das vezes, o que é até alto se a gente considerar as limitações do programa. Por outro lado, tanto o GPT 3.5 quanto o GPT-4 passaram em mais ou menos 50% dos testes, enquanto os humanos foram reconhecidos como humanos por volta de 60% das vezes. Esse resultado significa que quando os juízes encontraram uma inteligência artificial, a chance deles conseguirem descobrir que estavam falando com uma máquina era equivalente a jogar uma moeda para cima. Depois de ler esse artigo, nós não resistimos e tentamos fazer o nosso próprio jogo da imitação. O juiz vai ser o Rolandinho e nós vamos ter 6 participantes humanos de contextos variados. Eu trabalho com cinema e audiovisual. Programador. Programadora de jogos. Sou eletricista audiovisual. Você usa o ChatGPT diariamente? Eu já usei bastante, acho que mais do que a maioria da população. Eu uso bastante o ChatGPT e eu acho que ele sempre me deixa na mão. Cara, nunca ouvi falar, nem sei quem é. GPT? Como é que fala? ChatGPT é isso. Não conheço. O ideal seria termos participantes que não conhecem o juiz. Mas como nós tivemos que recrutar entre os nossos amigos, pelo menos nós escondemos quem estava participando do Rolandinho. Ele, como juiz, fica em uma sala separada. Quando ele faz uma pergunta por texto, eu repasso para a nossa inteligência artificial e para o nosso participante humano ao mesmo tempo. Diferentemente do artigo da Universidade da Califórnia que acabamos de ver, nós preferimos manter a formulação de Turing original, com uma máquina e um humano no mesmo teste.
Eu escolhi 3 IAs diferentes para representar as máquinas, o GPT-4, o GPT-4o e o Claude 3.5 Sonnet. Todas as 3 foram preparadas com prompt que explica que elas devem fingir serem humanas, respondendo informalmente e às vezes até cometendo erros de propósito. Então, ao final de 8 minutos de perguntas e respostas, o Rolandinho precisa decidir quem é humano e quem é a máquina. Vai começar o teste, eu sou o juiz. Comecei básico, tá? Mandei pra ambos. Qual o seu dia preferido da semana e por quê? O que demora mais? Uma viagem de 100 km ou escolher o que assistir no catálogo de streaming? Difícil. Se você fosse o ChatGPT, qual estratégia você usaria pra me enganar? Ferrou. Ferrou muito, eu não tenho a mínima ideia. Qual a banda que une todas as tribos? Entre as opções de adotar um cachorro ou um gato, você prefere comprar um arranhador pequeno ou grande? Que tipo de risada digitada é de tiozão? Justifique sua resposta. O que você acha de pessoas que usam palavras em inglês no meio de frases em português, tipo briefing ou feedback? Você está nervoso com esse teste? Eu vou mandar uma pedrada aqui agora, hein? Qual o robô mais estúpido que você conhece? Alexa é bem estúpida às vezes. Cara, que louco! É difícil isso aqui, mano. Tentei ser mais humana do que eu sou. Eu tava ali meio querendo que confundir o juiz. Cara, graças a um tweet do Dinho Ouro Preto, O ChatGPT não pega os memes. Tendo a falar mais certo, assim, no geral. Talvez o nervosismo tenha feito eu responder mais correto do que o normal. O que você acha? Foi difícil? Muito mais difícil do que eu imaginava. E as respostas foram muito certinhas, juntas. E eu achei que a forma ia entregar muito mais. Tentei entrar em temas meio nebulosos, onde a pessoa, por exemplo, um ser humano daria uma opinião um pouco mais certeira e talvez o robô desse uma patinada, porque ele, né, no fim ele não tem opinião, né, das coisas. Ou tem, depois desse teste eu não sei mais. Nós tivemos 6 participantes. Qual é a sua taxa de acerto? Eu gostaria que fosse acima de 50%, esse é meu chute, mas talvez eu ter 60-40, ter acertado 60% das vezes. É o participante 1. Participante 1. Não tenho certeza. Participante número 1 é o ser humano. O participante número 1 é o robô. O robô é o participante número 2. O participante 1 é robô. Participante número 1, você é o robô? Achas que me engana? Não. Ok, dos nossos 6 participantes, apenas um foi confundido com uma IA, um resultado menos impressionante que o obtido pela Universidade da Califórnia. Mas o que isso significa de fato para as máquinas? Em primeiro lugar, é claro que o nosso teste não passou nem perto de todo o rigor científico do teste feito pela universidade. Nós não tivemos participantes o suficiente e não houve controle no viés de seleção desses participantes. Por outro lado, o fato do teste da universidade ter escolhido essa formulação em que o juiz se comunica com uma máquina ou com um ser humano por vez, faz com que o teste fique bem mais fácil para a máquina. A razão para isso é que a presença de um humano serve como uma espécie de controle contra a expectativa que o juiz tem do que uma máquina é ou não capaz de responder. Outra coisa a favor dos robôs foi o tempo. Ambos os testes de 5 e 8 minutos foram bem curtos, e como vimos antes com a estimativa de Schreiber, a complexidade de um teste de Turing aumenta exponencialmente com o passar do tempo. Por isso, talvez um teste apenas 5 vezes maior seja na verdade milhares de vezes mais difícil para o ChatGPT. Por último, modelos de linguagem possuem fraquezas conhecidas que poderiam ter sido exploradas pelo juiz. Uma dessas fraquezas é que essas superinteligências artificiais com conhecimentos enciclopédicos sobre o mundo possuem uma fraqueza quase cômica na hora de tentar contar quantas letras tem em uma palavra. Quantos R's tem na palavra strawberry? A palavra strawberry tem 2 R's. Um no meio e outro no final. Outra dificuldade grande das LLMs é o quanto elas entendem de fato o mundo físico. Essa é a objeção da fisicalidade. Você pode até perguntar para o ChatGPT como dobrar um lençol de elástico e receber uma resposta perfeita, mas tem um truque aí. As palavras que o ChatGPT usou para descrever essa situação só fazem sentido porque tem um sistema interpretando essa descrição. Um sistema que tem um entendimento profundo do mundo físico e que consegue traduzir linguagem em ação. Você.
Legal, legal, mas com certeza alguns de vocês já estão pensando que existe uma resposta fácil para todas essas fraquezas que eu apontei. O fato que os modelos de linguagem estão ficando cada vez melhores. A objeção da fisicalidade, por exemplo, talvez seja superada em breve, com modelos treinados com vídeo e com dados de robôs que interagem diretamente com o mundo real. Realmente é imprevisível o quanto esses modelos vão melhorar. E talvez qualquer defeito que a gente tente encontrar agora já seja corrigido antes mesmo de você terminar de assistir esse vídeo. Ou será que não? Será que existe algo que podemos apontar agora que o ChatGPT nunca poderá fazer? Alguma crítica que podemos falar que é insuperável, não importa o quanto a tecnologia evolua? Imagine que você está procurando emprego há meses, batendo de porta em porta, entregando currículos pela cidade, fazendo entrevistas, tudo sem receber uma resposta. Até que você finalmente recebe uma oferta, que é para trabalhar como tradutor? Legal, mas eu nem sei falar chinês. Os seus empregadores te afirmam que não tem problema. Tudo o que você precisa saber para completar o seu trabalho está escrito aqui nesse pequeno manual. Sem entender muita coisa, você é levado para o seu estranho novo escritório. Uma mesa na frente de uma cortina vermelha. Em seguida, você começa a receber símbolos vindos do outro lado da cortina, sem que seja possível ver quem que está te entregando esses símbolos. Confuso, mas incentivado pelo salário, você abre um manual gigantesco e começa a seguir as instruções com cuidado. Primeira tarefa é encontrar a lista de números que representa cada símbolo. Você vai lá e checa os símbolos em uma tabela gigante e escreve os números correspondentes de cada um no seu caderno. Depois, o manual te pede para fazer uma série de multiplicações. Cada um dos números de cada lista vai ser multiplicado por um número diferente. O resultado, então, vai ser somado e se ele for maior que um certo valor, você faz mais algumas multiplicações. Os números são todos gigantes e você começa a repensar se realmente o salário está valendo tudo isso. Depois de incontáveis horas e horas de multiplicações, você chega em uma lista de números nova. Checando na tabela de novo, você reconhece qual símbolo chinês essa lista representa. Então, você acha esse símbolo e passa para o outro lado da cortina. Você está quase lá. Agora só falta todo o resto da sua resposta. Beleza. Nesse ritmo eu vou ficar aqui por anos. Sem suspeitar de nada, você esteve esse tempo todo executando à mão exatamente o mesmo algoritmo do ChatGPT. E do outro lado dessa cortina, esse mesmo algoritmo está passando com honras em uma versão chinesa do teste de Turing. Esse experimento de pensamento aqui se chama Quarto Chinês e foi proposto pelo filósofo americano John Searle nos anos 80. Originalmente, o experimento foi pensado para IA simbólica, mas alguns anos depois, Searle o adaptou para redes neurais também. Segundo ele, imaginar essa pessoa recebendo símbolos chineses que ela não entende e seguindo uma série de instruções para obter uma resposta prova que um algoritmo nunca poderia produzir entendimento verdadeiro. Afinal, mesmo que você ficasse a vida inteira produzindo símbolos aqui nessa sala, terminaria seu dia sem saber uma palavra de chinês. Talvez você até conseguisse reconhecer alguns padrões da manipulação daqueles símbolos e se tornasse um especialista nas multiplicações obscuras de um Transformer, mas você nunca conseguiria entender sobre o que esses padrões estão realmente falando sobre. Tá, calma, pera. Você não espera que eu faça todas as multiplicações para cada parâmetro de um modelo de linguagem, né? Eu ia passar a vida inteira sentado aqui e não ia terminar a primeira palavra. Isso é verdade, mas, mesmo quando o experimento de pensamento não pode ser posto em prática, ainda podemos aprender alguma coisa apenas considerando a sua possibilidade. Para tornar essa questão do tempo talvez um pouco mais plausível, nós podemos nos imaginar recrutando todas as 7 bilhões de pessoas do mundo que não falam chinês para trabalhar em uma grande cidade chinesa, ao invés de um quarto chinês. Cada uma dessas pessoas cuidaria das multiplicações de um dos parâmetros em um modelo de linguagem um pouquinho menor. Nós poderíamos até dar um ábaco para cada uma delas para acelerar o processo. E então, organizando essas pessoas em camadas, como lá na arquitetura do Transformer, cada uma faria sua multiplicação gigante e passaria o resultado para as pessoas da camada seguinte, até que alguém receberia os números finais e consultaria na tabela para encontrar o símbolo chinês correspondente. Um juiz, então, poderia perguntar para o algoritmo se ele realmente entende o que estão conversando sobre. As pessoas iriam fazer suas multiplicações e, eventualmente, depois de muito tempo, o juiz receberia a resposta de volta. Claro que sim, te entendo perfeitamente. E enquanto isso, nenhuma das 7 bilhões de pessoas sequer saberia o que foi perguntado. Tá, calma, peraí.
Você tá me dizendo que o que eu tô fazendo aqui com papel e caneta é a mesma coisa que acontece dentro de um computador de verdade? Aquele monte de LED RGB dentro de um PC gamer, não tem nada que acontece dentro do processador ali que seja diferente. É uma pergunta justa, mas como Alan Turing mostrou em 36 no artigo sobre os números computáveis, se nós tivermos um mecanismo capaz de simular uma máquina universal, então esse mecanismo consegue simular qualquer computador existente. E como vimos antes, isso não é algo difícil. Nós poderíamos fazer um computador universal usando água e baldes, pedras na areia e até bactérias, desde que elas cooperassem. E uma pessoa solitária com uma quantidade ilimitada de papel é um sistema capaz de computação universal, desde que ela tenha tempo suficiente de vida para terminar essas contas. Tô parando de fazer conta então, né? Já que você provou que as máquinas não entendem o que estão fazendo. Calma lá! O argumento de Searle ainda falha em um sentido importante. Essa situação em que nenhuma das pessoas da nossa rede neural entende a conversa em chinês que está sendo produzida, não seria análoga ao que acontece no próprio sistema nervoso humano? Nenhum dos seus neurônios ou neuróglias individuais entende o que eu tô falando agora. Mas isso não impede que você, a inteligência formada por todas essas células trabalhando juntas, consiga entender normalmente. Não seria possível que o sistema formado por todas essas pessoas, folhas de papel e cartões de resposta esteja sim entendendo tudo perfeitamente? O experimento do quarto chinês não destrói nossas esperanças que o modelo de linguagem esteja entendendo o que estamos falando, mas nos coloca em uma posição estranha. O entendimento não mora nas pessoas, nem nas canetas, nem nos papéis. Se o entendimento existe, ele mora de alguma forma na combinação dessas coisas trabalhando juntas. Tá, agora sim pode parar aí. Beleza. Finalmente. Bom, as 15 milhões de horas extras vocês vão me pagar ainda, né? Eu vou ver e te aviso depois. O experimento do quarto chinês tentou propor uma limitação das máquinas se apoiando nas nossas intuições do que é entendimento. E por isso é mais convincente para algumas pessoas do que para outras. Mas nem todos os argumentos contra as máquinas dependem de intuição. Na verdade, existem limitações que todas as inteligências artificiais têm e sempre vão ter. Limitações que não vão mudar com computadores mais rápidos ou com algoritmos mais inteligentes. Limitações que não são uma questão de opiniões entre cientistas, que foram provadas com a mais definitiva matemática. A existência dessas limitações talvez seja o que protege a posição da nossa inteligência como realmente única. Ou talvez seja o que garanta que a nossa mente não é tão especial quanto pensávamos. Ironicamente, a prova mais importante que garante a limitação das máquinas foi criada pelo próprio Alan Turing. Gregory Chaitin, um dos inventores da teoria da complexidade algorítmica, comentou sobre isso dizendo que o Turing, como todo bom filósofo, não conseguiu evitar o ato de criar argumentos para os dois lados. Sim, as pessoas podem ver, nossa, esse cara foi o fundador da computação, foi um fundador da IA, então ele é um inimigo do ser humano porque a IA vai lá e toma o espaço do ser humano. E na verdade o Turing não tem lado, ele simplesmente não tem lado. Ele é um estudioso dessas coisas profundas da natureza, questões profundas da natureza, e ele simplesmente não tem lado, ele quer descobrir o que está lá e não tem problema com o resultado, com o que vai vir, né? Imagine que você, depois de tentar várias profissões, decide se tornar um poderoso programador, escrevendo programas alucinantes como o identificador de par ou ímpar ou Hello World. Às vezes, por um descuido, você escreve programas que nunca terminariam de rodar. Talvez eles tenham ficado presos em um ciclo, ou talvez você esteja calculando um número que sempre tem mais um dígito. Por qualquer razão que seja, alguns programas nunca finalizariam, mesmo que você esperasse uma eternidade. Quando isso acontece, só esperar algumas horas não é o suficiente para ter certeza que o programa vai rodar para sempre. Afinal, mesmo que você espere 10 anos inteirinhos antes de desistir, ainda vai ficar se perguntando se mais algumas horas não poderiam ser suficientes para que o programa parasse de vez. Não tem um jeito melhor?
Não seria possível escrever um programa que conseguisse ler o código de qualquer outro programa e dizer se esse outro programa vai finalizar em algum momento? Esse questionamento que acabamos de fazer é chamado de problema da parada. Pode não parecer, mas ele é a chave para descobrirmos se existem mesmo coisas que as máquinas nunca conseguiriam fazer. Suponha que você conseguiu desenvolver um programa chamado D, que resolve o problema da parada. Ao inserir qualquer programa nele, nós recebemos a resposta se o programa para ou não. Agora, nós vamos criar um novo programa chamado D2. Esse novo programa, que é um pouco contrariador, é feito usando o programa D dentro dele. E funciona assim: quando o D2 recebe um programa qualquer como entrada, ele primeiro passa essa entrada para o programa D e espera para ver o resultado. Se D concluir que o programa para, então D2 vai entrar em um ciclo infinito e nunca parar. Se D concluir que o programa não para, aí que D2 vai parar na hora. Até aí tudo bem, mas lembre que o D2 também é um programa. O que acontece se você inserir D2 como input de si mesmo? Isso é possível, claro, porque D2 aceita qualquer programa como entrada. E também, como eu acabei de falar, D2 em si é um programa. E agora que vem a parte estranha. Se D2 é um programa que para, então D2 executando a si mesmo vai continuar rodando para sempre. Mas se D2 é um programa que executa para sempre, então D2 executando a si mesmo deveria parar. Isso é porque D2 sempre inverte o que ele recebe. Em qualquer uma das opções nós chegamos a uma contradição. Por isso, a única conclusão é que D2 simplesmente não pode existir. E como D2 não é nada mais que D levemente modificado, D também não pode existir. E essa é a prova do porquê não pode existir nenhum programa de computador que decide se todos os outros param ou não. A ideia principal por trás dessa prova foi desenvolvida pelo Alan Turing em 1936, anos antes de existirem computadores digitais, mas a versão que apresentamos aqui foi reescrita em termos modernos. A partir dessa conclusão, brotam diversos outros problemas que computadores não conseguem resolver. Na verdade, uma quantidade incontável de problemas que computadores não conseguem resolver. E entre eles, o problema da decidibilidade. Como Turing mostrou, não existe um algoritmo capaz de decidir a verdade ou falsidade de qualquer afirmação lógica. Isso sugeriu para alguns contemporâneos do Turing que o trabalho de um matemático vai além do que um computador consegue de fato fazer. Mas antes da gente sair comemorando, precisamos responder: o que garante que nós, seres humanos, não temos essa mesma limitação? Aparentemente, todos os mecanismos do sistema nervoso humano poderiam, em tese, ser simulados por um computador. Se isso for verdade, então a mente humana é computável e nós não poderemos escapar das consequências do problema da parada. Um opositor conhecido dessa conclusão é o matemático e físico Roger Penrose, que ganhou o prêmio Nobel junto com Stephen Hawking pelo seu trabalho sobre buracos negros. Em 1989, o Penrose publicou um livro chamado A Nova Mente do Imperador, no qual ele argumenta que quando o estudo da física amadureceu o suficiente, nós vamos descobrir que existem propriedades físicas no cérebro humano que estão acima do que um computador pode simular, ou seja, que são incomputáveis. Essas propriedades explicariam como matemáticos às vezes são acesos por faíscas de criatividade que os permitem encontrar formas cada vez mais mirabolantes de provar teoremas. E também explicaria o mistério da consciência humana. Tá, mas o que o Alan Turing acha disso? Ele só fechou os olhos para os resultados que ele mesmo provou? Com certeza não. Em pelo menos 3 situações diferentes, o Alan Turing respondeu o que ele chamava de objeção do matemático. O Turing não negava que matemáticos têm momentos de criatividade que os permitem saltar além das regras de uma simples computação. Mas ao mesmo tempo ele acreditava que um computador poderia ser construído com essa habilidade, desde que ele fosse munido com a incrível capacidade de cometer erros. Segundo ele, as limitações do sistema da parada e de outros resultados similares dependem do fato de que a máquina siga sua programação de forma precisa e ininterrupta. Já nós, seres humanos, em constante contato com a natureza, estamos sempre cometendo erros e saltos lógicos, o que nos permite escapar da tirania do problema da parada. Talvez o ChatGPT errando soma de 2 mais 2 não seja algo tão ruim assim. E o nosso espaço místico na existência de seres extraordinários esteja ainda preservado.
Afinal, podem as máquinas pensar ou não? A nossa opinião é que nenhum teste ainda nos deu a resposta definitiva para essa questão. O sucesso do ChatGPT no teste de Turing de curta duração demonstra que as máquinas são capazes de algo similar ao pensamento, só não necessariamente no mesmo sentido que nós humanos somos capazes. Mas olha só, isso não invalida o jogo da imitação de Alan Turing. Como a gente aprendeu conversando com o Bernardo Gonçalves, o objetivo de Turing não era tanto criar um teste cientificamente rigoroso sobre o pensamento das máquinas, mas sim nos fazer pensar sobre o potencial da inteligência artificial. Só o fato de nós estarmos aqui, juntos, considerando seriamente essa pergunta, já faz com que o projeto de Turing tenha sido bem sucedido. Assim como o trabalho de Copérnico mostrou que a Terra não está no centro especial do universo, talvez os avanços de IA dos próximos anos nos obriguem a aceitar que a nossa inteligência não está também especialmente acima das outras. Ou talvez a gente descubra que existe algo de especial na nossa inteligência. Algo único. Algo que não pode ser simulado por uma máquina. Pelo menos, por enquanto. Mas o que você acha? Podem as máquinas pensar? Essa é uma pergunta clássica e meio filosófica, né? Eu acho que depende do que a gente define como pensar. Se for tomar decisões, resolver problemas, aprender com erros, as máquinas já fazem isso de certa forma com inteligência artificial. Mas se pensar envolve consciência, sentimentos e uma noção de eu, aí já é outro papo. As máquinas não têm essa percepção de si mesmas. Elas seguem regras e padrões. Então ainda estão bem longe de realmente pensar como a gente entende.